começar fazendo uma pergunta que a medicina nuclear ela consegue avaliar de uma forma precisa vários processos fisiológicos e fisiopatológicos cardíacos. Então, vamos mostrar agora nessa aula, né, como esse método ele consegue ajudar na personalização, né, de tratamentos de várias doenças cardíacas. É a cardiologia com precisão. Então, esses são os meus conflitos de interesse e aqui é a agenda da nossa aula. Então, essa aula está baseada pela nossa diretriz, a atualização da nossa diretriz 2020, que foi coordenada pelo professor Luiz Eduardo Mastrocola, que está aqui coordenando essa mesa. Então, eu gostaria de começar mostrando para vocês as diferenças de imagens que conseguimos fazer com a medicina nuclear. Então, existem as imagens PET, que são feitas com algumas câmaras convencionais ou dedicadas para a coração. E as imagens PET ou PET-CT, que são imagens híbridas, dando informações tanto da parte fisiológica da medicina nuclear como da parte anatômica da tomografia computadorizada. Então, a medicina nuclear nada mais é do que uma imagem, né? Uma imagem da medicina nuclear nada mais é do que um mapa da distribuição de um composto marcado com material radioativo dentro do paciente. Então, a alma do nosso exame realmente são os radiofármacos. E por que avaliar a perfusão miocárdica na suspeita de DAC ou DAC conhecida pelos métodos cintilográficos? Então, como a gente vê nessa cascata da doença isquêmica, a anormalidade de perfusão é uma das primeiras alterações que ocorrem quando a doença coronária, tanto da macrocirculação quanto da microcirculação coronária, ocorre. E a cintilografia de perfusão miocárdica tem sido utilizada desde a década de 70. Por que tanto tempo? Porque ela pode ser realizada em praticamente em todos os pacientes. Pacientes com pobre janela acústica, pacientes com obesidade, disfunção renal, arritmias, doença pulmonar, portadores de marca-passo seríssimos. Isso não são contraindicações ou empecilhos para as imagens cintilográficas. Eu estou um pouco enrolada aqui na passagem dos slides. Como é que passa aqui? Ah, tá. Foi? Não está aí. Vou com a setinha, então. Então, a imagem cintilográfica, ela fornece informações funcionais, tem um valor diagnóstico muito alto. A técnica PET é mais robusta do que a SPECT, porém ela é menos disponível e de maior custo. Os radiofármacos que utilizamos para a perfusão são basicamente esses três pela técnica SPECT. O TALI, né, que é desde a década de 70, ele consegue avaliar a redistribuição, por isso é um marcador melhor dentro dos marcadores para a técnica SPECT para avaliar a viabilidade. E o Sextamib é o radiofármaco mais usado na avaliação de cintilografia, na avaliação de perfusão miocárdica pela cintilografia. Os radiofármacos para PET, para avaliar perfusão, que são amônio, rubídio, água marcada e o fluoropyridase, que está chegando aí no mercado, infelizmente a gente não tem no Brasil. E eu deixei aqui escondidinho o FDG, que a gente vai falar aí posteriormente, mas além de ele ter outras indicações que a gente vai ver posteriormente, ele também é um radiofármaco melhor quando você quer avaliar metabolismo cardíaco e viabilidade miocárdica. Mas, independentemente da técnica do radiofármaco que você escolha para avaliar isquemia miocárdica, todos têm uma acurácia em torno de 90%. E como é que ele avalia isso? A depender do grau de captação do traçador, ela tem uma linearidade com o fluxo que está chegando naquela região. E para avaliar isquemia, a gente tem que fazer as imagens em duas fases. A fase do repouso e comparar com a fase do estresse. Para isso, a gente precisa submeter o paciente a um estresse cardíaco, seja através do teste ergométrico, que é o método preferido, ou através de um estresse farmacológico. E eu ressalto aqui que isso pode cair em questão de prova, é o bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo esquerdo, o ideal é que vocês façam a avaliação de isquemia através do vasodilatador, o estresse com vasodilatador, para não piorar um artefato que ele pode ocasionar na parede anteroseptal, mimetizando uma isquemia por lesão de DA. Então, para a frequência cardíaca não aumentar, o ideal é que a gente faça esse estresse com o vasodilatador, seja com dipridamol ou adenosina. Mas também, a depender, independente
intermediária ou intermediária. A alta que você suspeita por uma dor torácica que ele está sentindo ou por um equivalente isquêmico, uma dispneia, para a gente dizer se aquele sintoma realmente é devido à isquemia. E outra indicação que tem chegado muito no corpo desses pacientes de baixo risco, a tendência é você investigar primeiramente por petronatum, como o Otávio já falou, quando você mostra que ele tem doença arterial coronariana ou tem um score de cálcio muito elevado, às vezes ele vem para a gente avaliar se tem repercussão isquêmica aquela lesão. E a análise é feita de uma forma muito simples, ela é feita primariamente por avaliação qualitativa visual, a gente avalia a intensidade do defeito e a extensão desse defeito, graduando com discreto, moderado, acentuado, ou pequeno, moderado e grande. Se a captação é normal no repouso e normal no estresse, esse paciente não tem nenhum déficit de perfusão. Se ele tem um déficit de perfusão no estresse e normaliza no repouso, é uma hipocaptação transitória que traduz uma isquemia. Se tem uma hipocaptação que persiste, estresse e repouso, traduz possivelmente uma área de fibrose. Então, as imagens são apresentadas dessa maneira, sempre são gateadas, sincronizadas ao eletrocardiograma, e assim a gente consegue avaliar também a função ventricular e como a gente quantifica de uma forma mais objetiva essa isquemia, através dessa extensão do defeito em percentual ou através dos scores somados de estresse, repouso diferencial e alguns índices indiretos de taquigrafia e extensa, que é bom vocês saberem, que é a dilatação isquêmica transitória da cavidade IVE, quando o radiofármaco, durante o estresse, ele capta no pulmão, ou quando há uma queda da fração de ejeção após o estresse. Então, são sugestivos de uma DAC mais extensa, possivelmente um prognóstico pior. E quanto maior o grau de isquemia, principalmente acima de 10%, traduz um prognóstico pior para esses pacientes. Então, vou terminar essa parte de DAC ilustrando o caso. Um paciente com obesidade mórbida veio para uma avaliação de risco pré-gastroplastia, ele tinha uma dor torácica, foi feito o estresse com o teste ergométrico, foi interrompido por dor. Na realidade, ele nem inflou ST, a gente injetou no momento da dor. E o que a gente vê aqui nesse paciente é uma grande isquemia em território de descendente anterior. Então, aqui é o mapa polar que vai mostrar aquele defeito de perfusão, deu 32%, então isquemia muito extensa, muito grave. E esse paciente foi submetido ao cateterismo, tinha uma lesão proximal ideal e o médico preferiu mandar uma importância da ciclografia miocárdica, dos testes invasivos e não invasivos para estratificar o risco cardiovascular. E queria ter certeza se realmente a dor não era isquêmica. Ele tinha perdido 12 quilos durante esse período, ainda não tinha feito a cirurgia, e aí a gente preferiu, como ele estava no pós-cirúrgico, fazer um estresse farmacológico com dipridamol. Então, essa era a imagem pós-revascularização, uma completa normalização da perfusão na parede do antero-septal. Isso aconteceu comigo, pela minha prática, pela minha vivência e minha experiência, que eu tive uma lesão na descendente anterior e coloquei aí 2 stents, refundiu totalmente a área que antes estava com demonstração de lesão. Então, a avaliação da inervação simpática cardíaca, a gente usa a meteorobenzoiodipina, que é uma análogo da norepinefrina, também uma avaliação, uma análise muito simples das imagens. Quanto mais captar no coração, melhor está a atividade simpática desse paciente, quer dizer, menos hiperestimulado ele está. E a gente avalia isso através de uma relação. Heart, aqui é coração, mediastino, quando está acima de 2,2, traduz uma atividade simpática completamente normal. Mas quando a insuficiência cardíaca, por exemplo, vai progredindo, vai acontecendo tal regulation desses receptores e essa captação vai reduzindo, porque ele está sendo hiperestimulado. Então, quando você vê esse ovo aqui, quando não capta de jeito nenhum, veja uma relação de 1,2, traduz um prognóstico muito sombrio para esses pacientes. E esse exame foi respaldado, o maior estudo foi esse, com quase 1.000 pacientes, e quando o índice foi menor do que 1,6 de pacientes com IC, ele foi um fator de risco independente para a progressão do IC, evento arrítmico e morte cardíaca. E aqui são as principais indicações clínicas, isso tem na nossa diretriz, tá? Que vocês podem lá avaliar. E também um marcador extremamente precoce de várias cardiopatias, inclusive de cardiotoxicidade. E quais são as outras, nas doenças inflamatórias e massas cardíacas? E aí a gente
Porque a FDG é um análogo da glicose. Células malignas e células inflamatórias, como macrófagos, linfócitos, leucócitos, quando infiltram ali o miocárdio, eles apresentam uma alta captação de glicose. Mas para fazer esse exame, a gente precisa suprimir a captação fisiológica miocárdica de FDG. Embora o miocárdio ele usa como substrato energético primariamente os ácidos graxos, mas eles, por estímulo de insulina principalmente, eles podem usar o FDG como um substrato energético. Então a gente precisa suprimir, eles fazem uma dieta rica em gordura e pobre em carboidrato 24 horas antes e um jejum de pelo menos 12 horas, o ideal 18 horas antes de realizar esse exame. E agora a última diretriz, desde 2015, ele já está na diretriz de endocardite KS. 2020 ele entrou na American Heart, como entrou na nossa, 2020 também. Mas ele entrou agora, ele entra como um fator maior, né, para você fazer aquele score de Duke modificado, classificar o doente como definitivo como endocardite, possível ou rejeitado. Então, se você tiver 2 critérios maiores, você fecha para definitivo ou um maior e 3 menores. E aí o FDG entrou. E aí a indicação agora classe 1B para endocardite de prótese valvar e 2A para endocardite dispositivo intracardíaco, marca-passo e CDI. E 2A, quando você, como é um exame de corpo inteiro, para você avaliar, na 1B, para você avaliar ídolos céticos, que aí, se você identificar, entra como um critério menor. E aqui um exemplo é muito tranquilo também de a gente ver, né, quando o paciente está bem preparado, paciente de 19 anos com uma prótese biológica, pulsando com febre, com um eco normal, não conseguiu fechar pelos critérios de Duke e fechou aqui como endocardite, né? Você vê aqui a captação da prótese. E miocardite também pode ser utilizado, aqui é um miocardite nulo com paciente de 16 anos, que está internado há mais de 4 meses com uma febre de origem determinada, é um exame de corpo inteiro. Você vê infiltração aqui no coração, isso são leucócitos, macrófagos infiltrando o músculo cardíaco. Essa paciente foi iniciada no tratamento, ela melhorou drasticamente o imunossupressor e voltou para a gente avaliar se realmente tinha respondido. E você vê a resposta à ausência de infiltração no músculo cardíaco. Sarcoidose cardíaca, um método melhor para avaliar a atividade inflamatória da doença. A ressonância ela sugere permeose tardio, mas aquilo já são áreas sanadas de fibrose. Então você quer saber se a doença está ativa para poder decidir o tratamento dela. E aí a gente vê nesse caso a infiltração aqui de forma heterogênea, o paciente foi tratado e você vê a resposta completa ao tratamento. Então ela ajuda guiando aí o tratamento. Está muito bonito esse relato de caso. Esse outro caso, o paciente com angiosarcoma, já se sabia essa massa aqui vista, né, na tomografia, tanto eco, mas ele queria estadiar esse paciente e ter certeza que realmente era uma massa de etiologia maligna. Você vê uma alta captação, não só na massa, mas infiltrando todo o pericárdio e ausência de nenhuma metástase à distância. Esse paciente, infelizmente, faleceu, né, com uma doença, um angiosarcoma grave, começou a quimioterapia, mas faleceu um mês após, mas você vê que o PET ajudou nesse estadiamento. E para finalizar, o que está sendo mais difundido nos congressos é o uso da medicina nuclear para dar o diagnóstico de amiloidose cardíaca com transtierratina. Por quê? Porque a gente consegue marcar essa proteína amiloide dentro do coração. Então é a única modalidade diagnóstica que consegue acuradamente diagnosticar a amiloidose cardíaca por transtierratina. E aí também a avaliação é muito simples. Você vai comparar o grau de captação com os arcos costais, 0, quando não tem nenhuma captação, aqui é só 1. Aqui você vê o grau de captação mais menor que a arco costal, aqui igual a arco costal e aqui superior a arco costal. Então, grau 2 e grau 3 sugere fortemente a amiloidose cardíaca por transtierratina, desde que você exclua previamente gamopatia monoclonal no sangue e na urina. Então, ele vai entrar dentro desse algoritmo, se faz a próxima passo, a cintografia com pirofosfato, se ele volta bem positivo, grau 2 ou grau 3, fechou, não precisa fazer biópsia do miocárdio desse paciente. O próximo passo é só você sequenciar para saber se é a forma hereditária ou a forma por tipo selvagem, né? A forma não hereditária. Então é isso. A imagem, ela amplia os nossos horizontes. Quanto mais você vê, você compreende mais a doença e possivelmente você trata melhor e você faz as melhores escolhas para o seu paciente. Obrigada. Obrigado, Simone.